Sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós já vimos até aqui o que é o ativo imobilizado, como que você faz o reconhecimento inicial, o que entra, o que não entra no custo inicial, e vimos uma questão muito interessante da FGV. Só que assim como todos os itens do ativo e do passivo, depois que você reconhece inicialmente, você vai fazer uma reavaliação posteriormente, né? A maioria dos itens do ativo é assim, do passivo também. Então você vai olhar, olha, o meu valor de mercado, ele é condizente com o meu ativo? Eu vou recuperar todo o valor desse ativo através da venda, através dos meus produtos? Esse ativo ele vai sofrer depreciação? Existe possibilidade do meu ativo imobilizado ser amortizado? Ou é só depreciação e exaustão? Então, todos esses pontos serão vistos a partir de agora, porque nós falaremos agora sobre a mensuração subsequente. Então vamos lá para a tela. Como nós já dissemos, o artigo 183, parágrafo inciso 5º, fala assim, olha, que nós já vimos que você reconhece o ativo imobilizado inicialmente ao custo, e depois você tira a depreciação, a amortização e exaustão. Beleza. Então, a mensuração subsequente do ativo imobilizado, ela é assim registrada. Reconhecimento inicial. É o custo. Depois você tira depreciação, amortização e exaustão. E depois, por último, a redução ao valor recuperável de ativos, ou o teste de recuperabilidade, ou chamado impairment. Na hora da sua prova pode aparecer com qualquer um desses nomes, tudo bem, galera? Então, o que é o que aqui nessa situação? Vejam só. E esses artigos, eles são muito cobrados aí de forma literal na sua... Eles aparecem muito de forma literal. Depreciação. O que é a depreciação? Depreciação você vai registrar quando? Depreciação. Quando você tiver perda do direito, tá? Por quê? Porque você tem bens que estão sujeitos a desgaste. Ação do uso. Ação da natureza. Ou obsolescência. Isso é depreciação. Tá bom? Beleza. Amortização. A amortização, em regra, vai ser aplicada mais ao ativo intangível. E nós vamos estudar isso oportunamente. Mas existe um caso que o ativo imobilizado ele é amortizado quando nós estamos falando de uma benfeitoria em imóveis de terceiros, tá? Existe uma hipótese em que o ativo imobilizado ele é amortizado. Então, a amortização é quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada.
ou cujos objetos sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Então, basicamente, aqui é o seguinte, galera. Se você tem uma concessão para explorar determinada mina, ou se você tem uma concessão para explorar determinado direito autoral, etc., esses direitos eles são classificados no intangível e eles vão ser amortizados. No ativo imobilizado, a maior probabilidade que você vai ter de amortização, a hipótese, é de benfeitorias em propriedades de terceiros, quando o contrato tem duração menor que a vida útil do imobilizado. Depois eu vou explicar isso para vocês direitinho, tá bom? O que mais? Então a amortização não vem ao caso de decorar, só decora agora isso aqui, mas não precisa se atentar tanto porque eu vou explicar posteriormente. O que mais? Exaustão. Exaustão, quando corresponder à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Então, a exaustão está ligado a quê? Está ligado a recursos minerais florestais e bens aplicados nessa exploração. Beleza. Então, um ativo imobilizado, ou ele pode ser depreciado, ou amortizado, ou exaurido. A maior possibilidade é que ele seja depreciado, tá bom, pessoal? Isso vai abranger a maior parte dos casos. Só que também pode ter exaustão quando estiver ligado a recursos minerais ou amortização quando estiver relacionado a uma benfeitoria em imóveis de terceiros, nessa hipótese que o contrato tem duração menor que a vida útil, que eu vou explicar daqui a pouco, e a exaustão também. Beleza. Então isso aqui é mensuração subsequente. Ano a ano você vai lançar aí esses valores para reduzir o valor do seu ativo. Além disso, você tem o artigo 183, parágrafo 3º. E o que o artigo 183, parágrafo 3º, ele fala? Ele fala o seguinte: a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor, ou revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Galera, então aqui basicamente é o seguinte, olha só. Imagina que você tem aqui na sua contabilidade registrada uma máquina. Essa máquina ela está sendo utilizada na produção. E aí você tem o seguinte, vejam só. Vamos supor
que o valor contábil dessa máquina seja de 100 mil reais. Só que, se você continuar produzindo mercadorias com essa máquina e vender essas mercadorias no mercado, o lucro que você vai obter, ele é de 80 mil reais. Isso aqui é chamado valor em uso. Agora, se você decidir vender essa máquina hoje, o máximo que você obteria com ela seria 60 mil reais, subtraindo as despesas de venda. Você vai tirar as despesas de venda e fala assim, olha, vou vender essa máquina aqui, o valor justo que eu vou obter com ela, o valor de venda, é de 60 mil reais. Então vejam só, nessa hipótese, você tem um ativo que está registrado na sua contabilidade aqui com valor contábil superior àqueles valores que serão efetivamente recuperados pelo ativo. O ativo, ele tem que gerar benefício econômico futuro. E aqui nessa hipótese, nenhum dos benefícios econômicos futuros que esse ativo vai trazer, ou seja, produzindo mercadoria, ou então você vendendo esse ativo no mercado, eles são superiores ao valor que ele está registrado lá na contabilidade. Então, por isso surge o teste de recuperabilidade. Vejam agora. Então, a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam. Então, o teste de recuperabilidade, ele é aplicável ao imobilizado e ao intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado. Quando houver decisão de interromper os empreendimentos, ou seja, quando você não vai mais continuar as atividades, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor. Entenderam, pessoal? Entenderam? Então, esse inciso 1, a parte 2, a partir daqui, é o caso que nós estamos tratando. E aí, beleza. Então, se você tem aqui um valor contábil que está maior do que o valor que você vai recuperar com esses ativos, você vai ter que reconhecer uma perda. E qual vai ser a perda que você vai reconhecer? Ora, você vai pegar aqui o maior entre os dois e vai chamar isso de valor recuperável. Você vai pegar o maior e vai chamar isso de valor recuperável. Então vejam só. Você vai comparar o seu valor contábil com o valor recuperável, que no caso aqui vai ser o valor em uso. E aí você vai registrar uma perda. E eu pergunto para vocês, qual será a perda que vai ser reconhecida aqui nessa hipótese, pessoal? Qual vai ser o valor da perda? O valor da perda nessa situação vai ser de
R$ 20.000. Tá? R$ 20.000. E aí, pessoal, isso você vai... O que acontece? Depois que você lançar essa perda por recuperabilidade, o lançamento é o seguinte. Bom, a depreciação e a amortização eu vou explicar mais para frente. Mas o teste de recuperabilidade, a perda que você tem no teste de recuperabilidade, você vai lançar despesa com ajuste ao valor recuperável e você vai lançar ajuste ao valor recuperável. Essa conta aqui, ela é redutora do ativo. Então aqui você vai lançar 20.000 e aqui você vai lançar 20.000. Entendido? E aí o que acontece? Depois que você reduziu o valor aqui do seu ativo, ele vai ficar registrado então na contabilidade com um saldo de 80.000. E aí significa que você vai ter que fazer uma revisão da vida útil. Você vai ter que avaliar, bom, o meu ativo, ele ainda tem essa vida útil que eu estava estimando? Você vai ter que fazer uma revisão da depreciação. Porque você vai pensar, ora, eu fiz uma redução do meu valor aí em 20.000. Agora, a minha depreciação vai se manter? Não, porque você reduziu um valor aí contábil, você vai ter que reajustar. Então é nesse sentido que está lá o inciso, o parágrafo 3º, inciso 2, que fala o seguinte, a fim de que sejam revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, podem mandar que a gente vai responder aí com o maior prazer. Mas eu acho que agora ficou um pouco mais claro de entender, não ficou? Então isso aqui é importante. É óbvio que essa definição, por enquanto, ela só é conceitual, tá? A gente vai tratar muito do teste de recuperabilidade, porque o teste de recuperabilidade é um dos assuntos hoje em dia mais cobrados em prova de concurso. Então essa explicação que a gente deu foi somente para que você pudesse entender, transformar de grego para português esse artigo 183, parágrafo 3º, para que vocês pudessem compreender o significado, para que vocês possam entender isso e ganhar os pontos importantes que caírem na sua prova, tá bom? Então, beleza. Feito isso, eu gostaria de explicar para vocês agora um outro termo, que é o termo gastos de capital versus gastos do período. Isso aqui são pontos importantes que também são bastante cobrados aí em provas de concurso. O que é isso, Gabriel? Vamos lá. Basicamente é o seguinte. Deixa eu só ajustar um negocinho aqui, jogo rápido. Isso aqui é o seguinte. Espera aí. Espera aí, pessoal. Deixa eu só achar um negócio aqui. Beleza. Você tem segundo o FIPECAF, você tem gastos que são chamados gastos de capital e você tem gastos que são chamados gastos
do período. Tá? Gastos de capital são aqueles que beneficiam mais de um período, que geralmente aumentam a vida útil do imobilizado. Tá? E os gastos do período, não. Por exemplo, aqui, são os gastos que você tem com as chamadas paradas programadas, que eu vou explicar. Gastos do período, não. Gastos do período são aquelas despesas que beneficiam somente um período. Tá? E geralmente são reconhecidas como despesa na DRE, como eu já disse lá em cima. Como, por exemplo, os gastos com manutenção. E aí é importante que vocês entendam o seguinte. Vejam só. Cadê? Basicamente, na contabilidade, você tem o seguinte. Você tem gastos com as chamadas gastos com limpeza. Você tem gasto para limpar um ativo imobilizado. Você tem gasto com manutenção de um ativo imobilizado. Você tem gasto com a conservação de um ativo imobilizado. Você tem gasto são esses basicamente. Então, esses gastos aqui com manutenção, com limpeza, com conservação, eles são o quê? Eles são gastos que são reconhecidos como despesa na DRE. Tá? São despesa na DRE. E aqui você pode classificar isso aqui como gastos do período. Agora, quando você tem aqui, por exemplo, o que a gente chama de parada programada, tá? Que é uma grande manutenção. Por exemplo, você tem um avião e aí a cada 5 anos é recomendável que você substitua o motor desse avião. Nesse caso, você tem o que a gente chama de parada programada. Parada
Vejam a diferença, pessoal. A parada programada, o que acontece? Você tem uma manutenção que é maior do que uma simples manutenção. Você está simplesmente trocando o motor desse avião, gente. Você está trocando o motor. Então vejam, não é simplesmente uma manutençãozinha de nada, né? Você está fazendo uma manutenção grande. Então a parada programada, o que você faz? Antigamente, vamos colocar esse exemplo aqui. Considerando que o motor um avião ele tem carcaça e motor, vamos considerar só essas duas partes, tá? Então aí você vai substituir o motor. Antigamente, o que você fazia? Antes das alterações contábeis, você registrava o valor da parada programada, o que você iria gastar nessa parada programada, você registrava como um passivo. Só que o que acontece? Você registrava isso como um passivo, só que isso era incorreto. Porque eu pergunto, a empresa tem a obrigação de trocar o motor? Ou ela pode simplesmente chegar e falar, não, eu não quero mais esse avião. Eu vou trocar esse avião. Então, esse procedimento, quando você tinha uma parada programada, você reconheceu o valor dessa revisão muito grande, você reconheceu o valor dessa revisão como um passivo, era incorreto. Porque uma das condições que estão previstas lá no CPC 00 para que você reconheça um passivo é que você tem uma obrigação presente. É que você tem uma obrigação presente. Só que vejam, você não tem uma obrigação presente nessa hipótese. Você pode simplesmente chegar e falar, bom, eu não quero mais esse avião. Então agora o que você faz? Agora, você dá baixa no item antigo e contabiliza ou ativa o item novo. Entenderam, pessoal, a diferença? Entenderam a diferença desses dois pontos? Uma é uma revisãozinha de nada. Ah, vou trocar só uma porquinha aqui que estragou nesse avião. Olha, eu vou só substituir aqui uma porcariazinha de nada. Agora não, a parada programada não. A parada programada, ela é uma manutenção maior que você está fazendo. Você está fazendo uma revisão grande no seu ativo imobilizado. E aí você vai lembrar na sua prova, se cair, você vai lembrar desse exemplo do motor e da carcaça de um avião, tá? Então vejam só, é exatamente assim que está lá no CPC 27, que fala o seguinte, deixa eu achar vocês, que fala assim, segundo o princípio do reconhecimento do item 7, a entidade não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os custos da manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos
são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos da manutenção periódica são principalmente os custos de mão de obra e produtos consumíveis e podem incluir os custos de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para reparo e manutenção de item do ativo imobilizado. Seguindo, o item 13 fala assim: partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer um novo revestimento após um número específico de horas de uso. Ou o interior de aviões, como bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição diversas vezes durante a vida da estrutura. Itens do ativo imobilizado também podem ser adquiridos para efetuar substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das paredes interiores de edifício, ou para efetuar substituição não recorrente. Segundo o princípio do reconhecimento do item 7, a entidade reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item, quando o custo é incorrido, se os critérios de reconhecimento forem atendidos. O valor contábil das peças que são substituídas é baixado de acordo com as disposições de baixa deste pronunciamento. Entendido? E aí vamos lá. 14. Uma condição para continuar a operar um item do ativo imobilizado, por exemplo, uma aeronave, pode ser a realização regular de inspeções importantes em busca de falhas, independentemente das peças desse item serem ou não substituídas. Quando cada inspeção importante for efetuada, seu custo é reconhecido no valor contábil do item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Qualquer valor contábil remanescente do custo da inspeção anterior, distinta das peças físicas, é baixado. Isso ocorre independentemente do custo da inspeção anterior ter sido identificado na transação e que o item foi adquirido ou construído. Se necessário, o custo estimado da futura inspeção semelhante pode ser usado como indicador de qual é o custo do componente de inspeção existente, quando o item foi adquirido ou construído. Então, basicamente, é isso que eu falei para vocês. Em resumo, é aquilo ali que eu trouxe para vocês. É assim que vai cair na prova de vocês, tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Não tem muito mistério, tá? Além disso, tem uma outra coisa que é o seguinte: ativo construído pela própria empresa. A empresa ela pode construir o seu próprio ativo, né? Vamos supor que ela produz máquinas para vender. Só que ela pode utilizar uma máquina dessa para ficar com ela. E aí o pronunciamento ele traz uma consideração importante, que é o seguinte, fala o seguinte: o custo de ativo construído pela própria empresa determina-se utilizando os mesmos princípios de ativo adquirido. Se a entidade produz ativos idênticos para a venda no curso normal das suas operações, o custo do ativo é geralmente o mesmo que o custo de construir o ativo para a venda. Por isso, quaisquer lucros gerados internamente são eliminados para determinar tais custos. Basicamente aqui é o seguinte: a empresa constrói máquinas para vender. Só que um desses ativos ela constrói para uso.
ela resolve utilizar esse ativo. E aí esse ativo, ele custou para construir R$300.000. E ele custa para vender, ela vende por R$500.000. Pessoal, por quanto ela vai deixar esse ativo imobilizado registrado na sua contabilidade? Por 500 ou por 300? Alguém sabe me responder? Vai ficar registrado por 300. Por quê? Não pode ficar registrado por 500, porque quando a gente for estudar o CPC 04, que trata do ativo intangível, lá fala que a empresa não pode reconhecer um goodwill ou lucros gerados internamente. Então eu não posso reconhecer um lucro gerado internamente na contabilidade, porque senão eu mesmo estou inflando as minhas demonstrações contábeis. Você vai ter que deixar registrado, portanto, pelos R$300.000, tá bom, pessoal? Importante. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o ativo qualificável. Já explicar um pouquinho melhor aquele ponto que nós vimos lá atrás, que trata do ativo qualificável. Então, o ativo qualificável ele está previsto no CPC 20. E aí a questão é a seguinte, veja o que o CPC 20 diz. Ativo qualificável é um ativo que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos. E aí continua. Custo de empréstimo são juros e outros custos em que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos. Beleza. E o item 8 do CPC 20, ele diz o seguinte: a entidade deve capitalizar os custos de empréstimo que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativo qualificável como parte do custo do ativo. A entidade deve reconhecer os outros custos de empréstimo como despesa no período em que são incorridos. Então aqui basicamente é o seguinte, é o que eu falei. Os custos de empréstimo que é uma expressão mais ampla que somente juros, tá? Que inclui juros e outros custos, geralmente a regra é que eles vão para o resultado. Todavia, se você estiver diante de um ativo qualificável, que é aquele que demanda um tempo substancial para ficar pronto,
Se você estiver diante de um ativo qualificável, então você vai reconhecer como um, você vai somar, você vai jogar dentro do custo do ativo. Só isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. É o seguinte. A empresa KLR decidiu aumentar a área de sua fábrica, construindo um imóvel anexo, o popular Puxadinho. A melhor proposta que conseguiu foi de R$500 mil. Achando esse valor muito caro, a empresa KLR resolveu construir o anexo por sua conta. Após um tempo substancial, a empresa terminou a construção, tendo incorrido nos seguintes gastos: material de construção, 160 mil, mão de obra, 120 mil, custos indiretos de fabricação, 30 mil. Para financiar parte da construção do anexo, ela contratou um empréstimo no valor de 250 mil, incorrendo em juros no valor de R$40 mil. Calcule o valor pelo qual o Puxadinho será incluído no imobilizado. Então aqui é o seguinte, primeira coisa, ela decidiu aumentar a sua fábrica. Ela vai construir um Puxadinho. Ok. Se ela fosse contratar isso por terceiros, ela pagaria um valor de R$500 mil. Só que ela não pode usar o valor de mercado porque ela decidiu construir. Então, se ela decidiu construir, ela tem que utilizar a base, que é a base para os ativos construídos. Então, vejam só. Ela decidiu construir por sua conta. O que ela gastou? Ela gastou material de construção, R$160 mil. Ela gastou mão de obra, 120 mil. Ela teve CIF, custos indiretos de fabricação, de 30 mil. O que são custos indiretos de fabricação? Custo indireto de fabricação são aqueles custos que você tem que fazer um rateio. Por exemplo, entre diversos produtos, a depreciação, o aluguel da fábrica. Você vai ter que fazer algum critério, você vai ter que utilizar algum critério para poder arbitrar isso para cada produto, para cada item, tá? Para financiar, ela contratou um empréstimo no valor de 250 mil. Pessoal, o empréstimo ele não entra. Por quê? O empréstimo ele vai para a conta bancos. Só que, vejam, como a gente está falando de um ativo que vai demorar um tempo substancial para ficar pronto, como que nós trataremos os juros nesse caso? Os juros, eles vão ser somados. O chamado custo de empréstimo. Nessa hipótese, eles serão somados, porque é um ativo que demora um tempo substancial para ficar
pronto. Então aqui nós encontraremos um valor total para o ativo imobilizado R$350 mil. Gabarito letra C. Tá? Então vejam, essa é a regra. Então quando você está num caso de ativo qualificável, você faz a inclusão dos juros. Só que existem alguns casos em que você deve fazer a exclusão dos juros. Como assim a exclusão dos juros? Porque eu já disse que a regra é o seguinte: o valor das despesas financeiras, em regra, elas vão para o resultado, exceto se você tiver um ativo qualificável. Então, o item 23 do CPC 27, ele fala o seguinte: o custo de um item de um ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Então, essa aqui é a regra. Opa! Você reconhece um ativo imobilizado pelo preço à vista. Vejam, eu comprei um imobilizado. O reconhecimento inicial é pelo preço à vista. Tá? Vejam que aqui eu estou falando de uma compra de um ativo. Eu não estou falando da construção de um ativo qualificável. Estou comprando um ativo normal. Não tem nada a ver com construção. Comprei uma máquina. Simples. Tá bom? Simples. Se o prazo de pagamento excede os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período. E aí, fala, olha, a menos que seja passível de capitalização de acordo com o CPC 20. Ou seja, se você não estiver num ativo qualificável, você vai reconhecer isso como uma despesa de juros durante o período. Vou dar um exemplo aqui. Você vai comprar um ativo imobilizado. Se você comprasse à vista, você pagaria R$100 mil. Agora, comprando a prazo, são 110 mil. Então, o que você vai fazer? Você vai lançar isso do seguinte modo. Vejam, o ativo imobilizado ele é reconhecido pelo preço à vista, porque você não pode inflar suas demonstrações contábeis com valor de juros, tá, galera? Juros tem que ser reconhecido no campo próprio, tem que ser reconhecido como resultado financeiro na contabilidade. Então, aqui você vai fazer o seguinte, você vai lançar débito, ativo imobilizado, no valor de R$100 mil. Débito, encargos a transcorrer, no valor de R$10 mil, sendo que essa conta é retificadora do... O ativo não, galera. É o horário. Retificadora do passivo. E você vai lançar financiamento a pagar
110 mil no passivo. Lá no seu balanço patrimonial, isso fica registrado assim. Você vai ter lá imobilizado no ativo pelo valor de 100. E aí no lado do passivo você vai ter financiamento a pagar 110. Encargo a transcorrer 10. E aí, beleza. Quando transcorrer o período, quando passar o período de competência, você vai ter aqui, ó, você vai lançar aqui, encargo a transcorrer, vamos supor 10 meses. Vai tirar 1.000 e vai lançar aqui 1.000. E aí vai lançando conforme o regime de competência. Tá bom? Então, pessoal, basicamente eram esses pontos que eu queria abordar para vocês nesse encontro de hoje. A gente vai dar continuidade nesses assuntos na próxima aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Então a gente se vê e dá continuidade ao nosso assunto ativo imobilizado. Valeu? Agradeço então a presença de todos. O meu muito obrigado a todos que estiveram presentes, que estão assistindo e prestigiando o nosso curso aqui do Estratégia Concurso. Fiquem com Deus então. Até a próxima.